E com a gente aqui, Enzo Pacheco, mais uma vez, para fechar a semana, sexta-feira. Obrigada mais uma vez. Fala, Paulo, um prazer estar aqui no programa. De fato, né, como você falou, a gente teve muitos dados de cunho macro dominando a semana lá nos mercados internacionais. E assim, apesar de ter terminado num tom mais de conforto, né, em relação à inflação, o começo parecia que ia ser complicado, né? A gente, na terça-feira, a gente teve a divulgação do PPI, que é o preço ao produtor nos Estados Unidos. Esse mês teve até uma diferença, normalmente sai o CPI primeiro, depois o PPI. O PPI veio, só que ele veio bem acima do esperado, tanto na leitura cheia quanto na leitura, o núcleo que a gente fala, né, que tira os itens mais voláteis. Só que a revisão dos meses anteriores veio para baixo. Então, apesar no primeiro momento, quando você vê a notícia na manchete, os futuros reagiram negativamente, quando você viu depois mais a fundo, viu que teve esse ajuste em abril ou no mês anterior, não lembro exatamente agora, em março, você teve uma revisão que inclusive mostrou deflação nos preços ao produtor, mas foi uma questão que gerou uma certa preocupação para os investidores. E aí no dia seguinte a gente teve a divulgação do CPI, que é o principal índice, né, que a gente olha em relação à inflação. Não é o principal índice que o Fed utiliza, mas como ele tem uma recorrência maior, os investidores prestam bastante atenção nesse número. E aí ele deu um certo alívio, porque na leitura mensal ele veio 0,3 e a estimativa era 0,4, já mostrou uma desaceleração inclusive ao mês anterior. E as leituras, o núcleo do mês e as leituras anuais vieram em linha com as expectativas, né? Só que, de novo, eles vieram menores do que a leitura passada. Então, aquele temor de que os investidores tinham que estava reacelerando e talvez você teria a inflação subindo mais ainda nos próximos meses e até sugerindo uma possível inflexão do Fed, né, em vez de manter os juros parados, aumentar os juros, esse receio aparentemente saiu por hora. A gente não... A fala do próprio Powell na reunião passada e nas últimas oportunidades que ele teve, né, de falar junto ao mercado, de tirar de fato da mesa o cenário de um aumento de juros. Mas isso, de novo, não significa que os juros vão ser cortados na próxima reunião, talvez até mesmo na outra de julho, né? A gente vai ter uma reunião agora junho, julho e depois uma reunião de setembro. A expectativa hoje do mercado é que a probabilidade maior é que o corte seja feito apenas em setembro. Você tem até alguns investidores que acham que pode acontecer alguma coisa em julho, mas ainda assim vamos ter que ver, né? A gente vai ter 2 dados de inflação até essa reunião. Eu ainda acho que se fosse para ter alguma coisa, estaria mais próximo de setembro do que de julho, propriamente dito. E aí eu acho que o importante a gente salientar, apesar de a gente ver a inflação mensal rodando ali no 0,3, que foi esse avanço em relação ao esperado, que era 0,4, para você ter um CPI que encerre o ano próximo dos 2%, essa leitura mensal ele tinha que vir abaixo do 0,2% ao mês. Então você tem que ter uma desaceleração muito forte na economia e, assim, eu tenho uma certa preocupação se a gente vai ver isso. Até outros dados econômicos do meio do caminho sugerem que a economia está começando a dar uma rateada. Então, no mesmo dia que você teve o CPI, você teve as vendas ao varejo, que veio bem abaixo do esperado. E aí, hoje você teve também, na quinta, né? Não lembro se foi ontem ou se foi hoje na sexta, mas você teve dados de produção industrial que também vieram piores que a expectativa. Então, se a gente continuar vendo esses dados econômicos dando essa rateada para baixo, pode ser que o Fed tenha o espaço para cortar os juros. Mas aí a gente tem que pesar, né? Será que os dados vão vir muito piores? Isso impactaria a economia como um todo, consequentemente as ações? Será que também vai ser o suficiente para a inflação ela vir muito abaixo? Então, são todas essas questões que a gente está monitorando aí para os próximos meses. Muito complexo. Eu já sempre falo aqui, a gente sempre fala aqui desse muito complexo, porque, que nem você bem falou, a semana começou mais negativa ali, vieram esses dados, acabaram animando os investidores, né? Sim. Porque os índices por lá acabaram batendo recordes históricos. Mas a gente também está vendo, né? Apesar desse cenário desafiador, mas quase tudo, na verdade, está subindo, né? A gente vê as bolsas, os treasuries também, quem é investidor de risco está vendo, né, ali os ativos subindo, quem é mais avesso ao risco, ali mais na renda fixa, também, né, está vendo ali os juros bons ali para se investir.
Então, quer dizer, tá bom para todo lado, mas é isso mesmo. Eu queria que você avaliasse um pouquinho como é que está esse cenário de investimentos aqui, claro, né, focando aí para o cenário internacional, mais Estados Unidos. O que o investidor ele deve pensar agora como um momento mesmo? O que ele deve levar em consideração para colocar ali na carteira internacional? Olha, Paulo, assim, quando você vê diversas classes de ativos tão distintas se valorizando, para mim é um cenário de preocupação, porque, por exemplo, se a gente vê as ações performando muito bem, mas o ouro indo muito bem também, hoje voltou acima dos 2.400 dólares. Então, assim, parece que é um rally que todo mundo está comprando né, qualquer coisa e tá funcionando. Se a gente for lembrar, até o final de abril, você viu os principais índices americanos tendo uma desvalorização ali de 4%, 5%, até 6%, com aquela perspectiva de que os juros, né, tinha aquele receio até então de que poderia ter um aumento, mas na minha visão, só o fato de a gente falar de manter esses juros mais altos por mais tempo, mais do que o mercado estava precificando, já era um sinal de preocupação também. E aí, quando teve esses dados de inflação, tirou esse receio desse aumento e parece que os investidores utilizaram isso como uma desculpa para poder comprar. Então, tanto você está vendo os principais índices americanos agora valorizando mais de 5%, atingindo novas máximas, o Dow aí ultrapassando os 40 mil pontos. Então, assim, eu sempre fico com um pouco de receio quando a gente vê todos esses ativos indo muito bem. Você pode até argumentar que a temporada de resultados foi uma temporada de resultado positivo? Foi. A expectativa no começo da temporada, né, na virada do trimestre ali, era de um aumento de 3% nos lucros, veio 5,5%. E ainda quando você tira algumas empresas específicas dessa análise, por exemplo, se você tirar algumas empresas do setor de saúde, farmacêuticas, que tiveram um impacto muito importante por conta de aquisições que eles fizeram, esse lucro já aproxima perto das 8%, 9%, quase 10% de crescimento, em comparação ao mesmo período do ano passado. E aí, por outro lado, você tira as Big Techs da conta, não é crescimento, é queda nos lucros. Então, se você tirar, e olha que a NVIDIA ainda nem reportou, mas se você tirar a NVIDIA, se você tirar a Amazon, Microsoft, Meta e Google dessa conta, você teria visto uma queda nos lucros. Então, assim, de novo, o cenário ainda está muito nebuloso para a gente conseguir assumir uma posição, na minha visão, de muito risco. Obviamente, a pessoa ela deve ter posições de risco, porque mesmo com todos os problemas, a gente está vendo os índices bater novas máximas, mas aí é aquele negócio, né? Você vai modulando a sua exposição. Nesse momento agora, atingindo novas máximas, se a pessoa já tem posições lá fora, eu acho que pode esperar um pouco, porque vem aquele negócio que eu tenho falado aqui algumas vezes. Altas muito rápidas, né? Normalmente elas geram uma realização no curto prazo. E, de novo, quando você compara o nível de juros com o patamar de valuation das ações, eu ainda estou um pouco cético de que o movimento vai ser tão simples daqui até o final do ano. A pessoa não tem nada, você consegue encontrar alguns ativos de risco para começar a montar uma exposição. Mas aí eu acho que a pessoa, de novo, ela pode ir fazendo aos poucos. Eu quero ter 10%, 20% em ativos dolarizados. Não precisa colocar esses 10%, 20% agora. Sei lá, começa com 5%, começa com 3%. E aí, se tiver um recuo nos preços, você vai e aumenta a sua posição. De novo, assim, quando você vê tudo subindo muito rápido, não me parece ser uma coisa tão saudável assim. Então, eu acho que eu teria um certo... seria um pouco reticente nessa hora de... tá subindo, vou sair comprando. Cuidado, não, né? Cuidado nessa hora de Ao mesmo investir. tempo, tem aquele medo, né? Assim, que aí a gente continua se surpreendendo, né? Tipo, tá alto, mas continua subindo. Às vezes tem aquela, vamos dizer, como a gente chama, né? Do o FOMO, de estar com medo ali de perder.